Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvar Faria E o meu Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um lugar onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, nós iremos agora, meus amigos, iniciar uma série de estudos, né? Na verdade, já temos um vídeo já pronto que eu acabei fazendo, mas nós iremos fazer uma série de estudos daqui para frente, também que vai fazer parte do nosso conteúdo, e que é muito importante para que nós possamos, além dos testemunhos, do bate-papo que a gente tem aqui, também aprender mais sobre o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus vem a nos dizer em questão de ensinamento, em questão de aprendizado, para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. E aí, Antoniel, hoje o tema de hoje ele é bem alarmante e bem importante também, né? Certeza, é um tema que vai direcionando a igreja para um preparo para o tempo final, né? É um tema bastante importante, um tema que, para quem conhece, acaba impactando muito na questão da preparação, né? Para esse evento que vai acontecer no futuro. Então, cabe à igreja estar preparada, né? E eu também, assim, eu entendo que ao decorrer do nosso estudo, você vai começar a ver que muitas coisas que já estão acontecendo fazem parte do nosso estudo de hoje, né, Antoniel? Com certeza. É um momento que nós devemos nos preparar, porque quando chega a hora desse evento final, vai ser algo assim muito forte e vai mexer muito com a igreja de Deus, né? Com certeza. E se você quer se preparar, se você quer também estar junto com aqueles que querem aguardar a volta de Jesus com muita alegria, eu convido você também a pegar a sua Bíblia e estar estudando com a gente, ok? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, tá? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Para que você possa estar recebendo mais vídeos. Já começa agora dando aquele apoio pra gente, que é dando o seu like, tá? E no decorrer do nosso estudo, nós vamos oferecer uma coisa para você. Mas eu vou falar mais para frente o que é, tá bom? Bom, hoje o estudo dessa noite, dessa manhã, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, ele vai ser não somente por mim e para o Antoniel, mas um convidado especial. Nós sempre teremos um convidado especial para que possamos então fazer esse estudo. E o nosso convidado de hoje, Antoniel, ele já passou por aqui. Sim. Já deixou sua marca, já deixou sua história, né? E ele é bem atuante na nossa vida, né? Porque ele faz parte aí de um meio geral que nós fazemos aí durante o fim de semana, que é aqui a igreja. E é o nosso querido pastor Eudaci Nunes. Eu gosto de chamar ele de pastor Nunes. Tudo e aí, bem, pastor, Antoniel? tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Osvaí, tudo certinho, né? O nosso Lenda tá aqui atrás das câmeras. Bom poder voltar aqui mais uma vez. Já estivemos há um tempo atrás contando aí um pouquinho da história do testemunho. E agora aqui, nessa noite, para podermos conversar um pouquinho sobre um tema que certamente é de grande relevância para os dias que nós estamos vivendo e aqueles que ainda estão por vir. Então, nosso desejo é que você que irá ter acesso a esse conteúdo, em algum momento, possa ter a sua fé mais fortalecida e seja abençoado por ele. Amém. Que bom ter conosco aqui, pastor. É sempre bom ter uma presença assim que sempre traz muita alegria, né? E também, desculpa, e também muito prestígio, tá? Amém. Sim, a palavra, né? Quando a gente fala que tempo de angústia, essa palavra ela já pressupõe algo que não é muito positivo, né? Com certeza ninguém gosta de passar por angústia, mas eu imagino que você que está nos escutando já deve ter passado por alguma experiência que já causou bastante angústia ao seu coração. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre um tempo de angústia, fala sobre crises que estão previstas para essa terra e fala de um tempo de angústia específico pelo qual o povo de Deus irá passar nos momentos que antecedem o aparecimento glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens do céu. E nós, com certeza, precisamos estar prontos, preparados para esse tempo que se encontra logo diante de nós. É isso aí, pastor. E assim, eu estava dando uma estudada nesse tema, né? E eu percebi que muitas coisas
que nós vamos fazer, dando uma olhada nesse estudo, já está acontecendo, principalmente nas questões humanas, né? O senhor trouxe um primeiro texto aí para a gente poder estar abrindo? Sim. Qual texto que é esse, pastor? Sim, então o texto que nós queremos compartilhar aqui de início está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, o versículo de número 1. Daniel capítulo 12, verso 1 nos diz assim, ó: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então ele diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E aqui a citação que ele faz do livro, obviamente acreditamos que é uma referência ao livro da vida. Agora esse texto aqui nos chama a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, aqui o profeta Daniel, ao falar do tempo do fim, ele diz que nesse tempo Miguel irá se levantar. Primeiro ponto aqui que nos chama a atenção é a figura de Miguel, eu acredito, né? Quem é Miguel? Então nós acreditamos que Miguel seja uma referência, seja um título que é atribuído a Jesus. Sempre que quando nós encontramos uma referência a Miguel, nós vamos sempre perceber que ele está sempre em conflito contra as forças do mal. E aqui Daniel, capítulo 12, o verso que eu acabei de ler, fala sobre um tempo de angústia. Inclusive ele fala de um tempo de angústia aqui como nunca houve desde que a nação sobre a terra, né? Então para pensar. Quantas coisas ruins já aconteceram no nosso planeta. Agora, aqui a Bíblia está dizendo que nada do que já aconteceu se compara àquilo que ainda está previsto acontecer nos dias futuros, né? Então, esse tempo de angústia que a Bíblia se refere aqui está relacionada com questões espirituais. E, é claro, existem vários motivos pelo qual, né, essa angústia ela irá acontecer. Na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, a ideia, né, de pelo menos dois tempos de angústia, aquele que nós chamamos de tempo de angústia prévio, e também tem o tempo de angústia de Jacó. Por exemplo, em Jeremias no capítulo 30, no verso de número 7, inclusive esse é o único verso da Bíblia, né, que fala sobre o tempo de angústia de Jacó. E se você tiver um tempinho aí, você pode também fazer leitura desse texto, Jeremias capítulo 30, verso de número 7. Pastor, a gente sabe que haverá dois tempos, né? O primeiro é o princípio das dores, né? Que vem antes desse período do fechamento da porta da graça, que é o tempo de angústia. Especificamente, quando vai iniciar o tempo de angústia? Certo, Antoniel. Tem a ver com alguma finalidade com o santuário celeste? A parte da intercessão de Jesus? Como é que funciona esse processo aí? Sim, é importante assim, essa pergunta que você fez, mas eu queria destacar aqui, né? Pelo menos 2 pontos. Quando a gente fala sobre o tempo de angústia, né? Então, tem o tempo de angústia que a gente chama de tempo de angústia prévio, e esse tempo de angústia prévio ele está relacionado com sinais que antecedem a volta de Jesus a essa terra, os acontecimentos que são descritos nos evangelhos, como por exemplo as guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, falta de amor entre as pessoas, o aumento da violência, desastres naturais, tudo isso está relacionado com o tempo de angústia prévia. E esse tempo de angústia prévia, ele envolve, né, a humanidade como um todo. Agora, o tempo de angústia de Jacó, que eu acho que é justamente o que você quis colocar aqui na sua pergunta, né? O tempo de angústia de Jacó, ele terá início quando a porta da graça se fechar. E o tempo de angústia de Jacó, ele terá, ele sobrevirá ao povo de Deus durante ali o fechamento da porta da graça, depois do fechamento da porta da graça, antes do aparecimento glorioso de Jesus nas nuvens do céu, eles experimentarão, né, aqueles que se mantiverem fiéis até o final, experimentarão esse tempo de angústia, chamado de angústia de Jacó. Então, assim, só para mim entender um pouco mais, né, tentar abrir um pouco mais a minha mente. Então, significa que Jesus ele vai terminar a parte de intercessão no santuário, e aí, quando isso acontecer, termina o tempo da graça, certo? Isso. É isso mesmo? E aí depois começa esse tempo de angústia de Jacó, que são os eventos que vão acontecer.
Exatamente. Assim, tem algumas coisas, né, que eu acho que é importante aqui a gente pontuar. Então, quando que a porta da graça ela se fecha, né? A porta da graça se fecha quando Jesus ele concluir a sua obra de mediação, de intercessão no santuário celestial. É lá onde Jesus está agora. Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. A Bíblia nos diz de maneira muito clara que ele é o nosso mediador, só um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele finalizar a sua obra de intercessão lá no santuário celestial, e aí então se inicia o tempo de angústia de Jacó. Só que algumas coisas também acontecem ali após o fechamento da porta da graça, né? Por exemplo, as 7 últimas pragas que são descritas lá no livro do Apocalipse, no capítulo 16, elas começam a cair sobre a terra, tá certo? Se você quiser depois, você que está em casa, se quiser dar uma conferida, você pode ir Apocalipse, capítulo de número 16, e ver lá a descrição de cada uma das 7 pragas que estão mencionadas ali. A Bíblia fala que haverá um tempo de angústia, né? Que vai mostrar alguns sinais na natureza e também em relação à característica humana, né? Através do nosso estudo de hoje, existem 2 textos, né, que a gente tira um pouco dessa ideia do que a palavra de Deus fala, que é sobre a questão de alguns sinais que irão acontecer antes desse tempo de angústia, né, de Jacó, que o senhor falou aí. E lá em Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26, o Antônio vai ler para a gente. Fala sobre algo muito importante de que já algumas coisas já aconteceram e que estão aí, são atuais, que fazem parte dessa questão do tempo de angústia prévia, né? Um pouco que vai acontecer antes. Diz assim, Lucas 21, 25, 26, 27. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, e também o bramido do mar e das ondas. Haverá homens que vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aí, Antoniel, diante desse texto, existem algumas coisas que já estão acontecendo, respectivamente, sobre esse texto? Assim, né? Há eventos aí que estão acontecendo que nos mostram que nós estamos muito próximo da vinda de Jesus, né? Então, esses eventos aí são evidências que estão diante dos nossos olhos, né? Exatamente. Né, pastor? Se a gente parar para analisar, como que está a Terra atualmente, assim, em relação a algumas catástrofes que andam acontecendo? Parece que está acontecendo mais rápido, né? Sim, é interessante o texto que o Antônio acabou de ler para a gente. São palavras do próprio Cristo, né? Foi Jesus quem falou sobre isso. E esses são sinais que antecedem o seu retorno a essa terra. E à medida que nós nos aproximamos do final da história dessa terra, esses sinais eles têm se intensificado e nós temos testemunhado isso de maneira muito clara, né? Então, isso tudo aqui que foi mencionado na leitura que foi feita está relacionado com o que nós chamamos de tempo de angústia prévio. Então, o tempo de angústia prévio é um tempo de angústia que acontece antes da volta de Jesus e que envolve toda a humanidade, né? Porque ele vai falar sobre guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestilências, falta de amor entre as pessoas, a violência e aí por diante, né? Então, tudo isso tem acontecido e a gente tem percebido, né, que está se intensificando, mostrando de maneira muito clara que já estamos nos aproximando aí do final da história dessa terra como nós a conhecemos. É interessante, né, pastor? A gente vê que, se nós pararmos para analisar, né, Antonel, quando você para ver assim, tem pessoas que não costumam acompanhar as notícias, né? Eu gosto de acompanhar as notícias, eu sou bem gosto de verdade, assim. E o que eu mais vejo são esse tipo de acontecimentos na Terra, né? E a gente vê que isso, desde quando Jesus falou, há um pouco mais de 2000 anos atrás, a gente vê que
essas questões vão se intensificando cada vez mais. Por exemplo, a questão dos desastres naturais, né? Isso tem uma relação com o tempo do fim de maneira direta. Então, por exemplo, aqui no nosso país, né, nós temos acompanhado, por exemplo, nos últimos dias, inundações, né, e as queimadas. E eu imagino que muitas pessoas estão vivenciando isso aí agora, né? Tudo isso, esses desastres, tudo que está acontecendo tem uma relação direta com os eventos finais, com os momentos, né, derradeiros da história dessa terra. E o que eu acho interessante também, pastor, só fazer um parênteses aqui, é que existem algumas pessoas que, ao invés de acreditar na palavra de Deus, elas começam a criar histórias, criar ideias, falando sobre efeito estufa, que o homem está destruindo a natureza, né? Para quê? Para fugir do tema bíblico, né? Porque quando você vê esses sinais que acontecem, são sinais que antecedem a volta de Cristo. E o homem, o que ele faz? Ele não crê. Então, o que ele faz? Ele inventa, ele conta histórias através das questões climáticas, das questões da humanidade, em que o próprio ser humano está destruindo isso, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e ela é verdadeira. E ela traz isso também. O senhor falou também, pastor, sobre a questão das pessoas, né? Que estarão diferentes também, né, Antônio? Aqui no livro de 2 a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Antônio, vou ler para a gente de novo. Você pode ler, Antônio? Como estarão o comportamento das pessoas nesse tempo prévio de angústia? Diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, defeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. E aí, Antônio, você tem visto esse tipo de comportamento na atualidade? Nós estamos vivendo uma geração que tem se corrompido cada vez mais, né? E essa geração de hoje se compara muito à geração na época de Noé, né? Exato. O próprio Jesus, ele dá uma referência, né? Assim como era antes, né? A incredulidade, a maldade, nós estamos hoje vivendo esse período, né? Com certeza. Pastor, o senhor que tem aí, o senhor tem muito contato com as pessoas, assim, referente à visitação, o senhor faz um estudo bíblico, que eu sei. O senhor é um tipo de pessoa que lida quase que 100% com as pessoas, né? Faz parte aí da sua rotina. E o senhor tem visto esse tipo de atitude constantemente? Assim, eu tenho visto, né? Principalmente no trânsito, as pessoas parecem que não têm mais paciência, né? É uma fechadinha aqui, as pessoas já querem sair do carro, querem brigar. Certa vez eu tava vindo da praia e eu estava a poucos metros ali de um carro, né, que fechou, todo mundo nervoso porque trânsito subindo a serra, e aí um cara fechou o outro ali porque não quis deixar o outro entrar. E aí foi um palco ali para que eles saíssem do carro, começassem a brigar, de soco mesmo, e a família foi intervir. Então, assim, aí você vê aquela multidão de carros parados e as pessoas brigando no trânsito por causa de um egoísmo, né? Que um quer entrar, outro não quer deixar. Então, assim, como que isso está crescendo mais, assim. O senhor tem visto isso também, né, pastor, na sua rotina? Infelizmente, né? A gente tem percebido, na verdade, que o ser humano, ele assim, a questão do psicológico, do mental, está bastante afetado, né? As pessoas, elas se descontrolam por qualquer motivo, qualquer situação. Você acabou de compartilhar aqui conosco, Oswaldo, uma experiência que você teve, né? Infelizmente, essa aqui é a realidade. Eu acho que talvez nunca vivemos um período também da história da humanidade em que tem tantas pessoas depressivas, né? Ou com crise de ansiedade, e talvez alguém que esteja aqui nos escutando esteja passando por isso, alguém da família, né? Esteja passando por uma situação assim. Então, isso aí que o apóstolo Paulo escreveu há tanto tempo atrás, parece que ele está vivendo aqui nos nossos dias, está dando uma descrição exata, Exato, né? Verdade. Dos dias que nós estamos vivendo. Então, isso tudo, né? Mostra de maneira muito clara que o final, ele se aproxima. É isso que eu ia perguntar mesmo para o senhor, né? Se
de acordo com todo esse evento que acontece e de acordo com a palavra de Deus, será que a gente pode afirmar que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra? Com certeza, não há dúvida. Claro, nós não podemos estabelecer uma data ali para a volta de Jesus. O próprio Jesus ele fez essa advertência lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 36. Ele disse que com respeito àquele dia e hora ninguém sabe, mas ele falou dos sinais. E os sinais são indicativos, eles mostram de maneira muito clara o tempo em que nós estamos vivendo. Então, esse é o tempo, como disse Jesus, de erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção ela se aproxima. É tempo de estarmos prontos, preparados. Se hoje está difícil nós vivermos aqui nessa terra, infelizmente a Bíblia nos diz que as coisas aqui irão piorar. Agora, se hoje a minha fé ou a sua fé vacila, o que dirá, por exemplo, daquele que sobrevirá no futuro? Então a gente precisa se preparar agora. Esse é o momento de estarmos prontos, de nos apegarmos com Deus em oração, no estudo da sua palavra, todos os dias, e fortalecer a nossa fé para resistir diante das coisas que ainda irão acontecer. Maravilha, pastor, é isso mesmo. Obrigado pelas palavras confortantes. E nós sabemos, pastor, assim, tem algumas pessoas que já ouviram falar de o fechamento da porta da graça, né? Mas até a gente chegar nesse assunto, algumas coisas irão acontecer antes. Por exemplo, que nós acabamos de ler aqui, que é sobre o tempo prévio, né, de angústia, que são sobre as pessoas, sobre os acontecimentos climáticos, aqui que a gente conversou agora. Isso faz parte também de um acontecimento que antecede, né, o fechamento da porta da graça. Mas existem algumas coisas também que ainda vão acontecer antes desse fechamento da porta da graça, né, Antônio? Eu gostaria que o pastor falasse a questão da lei dominical, né, que ela vai ser um pouco antes do fechamento da porta da graça. Gostaria que o pastor falasse um pouco sobre isso e também a questão do derramamento do Espírito Santo, né, pastor? Que a igreja vai pregar e vem o derramamento, né? E vem o fechamento da porta da graça. Sim. Mas antes de você falar isso, só faz um resuminho. O que é o fechamento da porta da graça, para as pessoas entenderem. Ok, então o fechamento da porta da graça está relacionado com o término do ministério de intercessão que Jesus realiza por nós no santuário celestial. Então, quando Jesus ele finalizar o seu ministério de intercessão no santuário celestial, acontece isso que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Isso. Certo? Então, respondendo aqui a outra pergunta que foi feita pelo Antoniel. O que nós temos percebido também, assim, é que as pessoas elas têm se distanciado da palavra de Deus. E o Antoniel citou aqui sobre o decreto dominical, né? E o decreto dominical, de fato, ali é um evento que antecede o fechamento da porta da graça, né? E no passado, inclusive, isso já aconteceu. Decretos já foram feitos, colocando, por exemplo, o primeiro dia da semana como um dia especial de adoração. Se você volta no passado, por exemplo, ali no ano 321 a.C., tem um decreto de Constantino. 364, tem um outro decreto ali da Igreja Romana, agora já estabelecido também. Sim. Então, isso irá voltar a acontecer no futuro. Decreto dominical é um decreto que anula o 4º mandamento da lei de Deus. É uma imposição humana. Deus ele não mudou a sua lei, como algumas pessoas, por exemplo, dizem por aí, né? A lei de Deus ela permanece a mesma. A Bíblia diz que Deus é imutável. Mas, de fato, né, isso irá acontecer no futuro e a gente já observa por aí, inclusive, né, coisas acontecendo que apontam justamente para esse acontecimento. Não sabemos, claro, né, não sabemos exatamente quando isso acontecer. Nós sabemos também que esse decreto ele vai partir ali dos Estados Unidos, né, e isso, consequentemente, irá se alastrar mundo afora, né? Sim. Então, esse decreto, inclusive, ele irá fazer com que se levante uma perseguição contra o povo de Deus. Porque aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra, eles irão se posicionar nesse tempo de maneira mais firme, em obedecer o mandamento de Deus e rejeitar a tradição humana. E o Espírito de profecia nos diz que isso irá provocar uma perseguição contra o povo de Deus. Muito bem. Pode. Pastor, após o fechamento da porta da graça, quais serão os eventos que vão acontecer? Ok, então nós vamos aqui especificar, tá bom? Uhum. Voltando novamente, o Osvaí havia feito uma pergunta com relação ao que determina, né, o fechamento da porta da graça. Sim.
Então, o que determina o fechamento da porta da graça é justamente o término do ministério de intercessão de Jesus no santuário celestial. Então, quando acontecer o fechamento da porta da graça, a Bíblia ela descreve alguns acontecimentos, né, que irão ocorrer aqui nessa terra. Lá no céu, termina o ministério de intercessão, então algo acontece lá no céu, e aqui na terra, né? Aqui na terra, por exemplo, após o fechamento da porta da graça, irão cair sobre a terra as últimas 7 pragas que são descritas lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 16. Você que está em casa, se quiser, depois com um tempinho pode dar uma lida. Capítulo 15 e o capítulo 16 ali do Apocalipse fala sobre isso. Passa as 7 últimas pragas, embora hoje nós possamos dizer, né, que gotas dessas pragas já caem sobre a terra, mas elas irão cair de maneira intensa ali após o fechamento da porta da graça. Um outro ponto que nós destacamos aqui que está relacionado, né, com o pós-fechamento da porta da graça, é a retirada do Espírito Santo. Agora, você pensa, o Espírito Santo, ele irá se retirar, né, da terra e não vai exercer influência mais sobre ninguém? É assim, o Espírito Santo, Jesus, ao falar sobre a obra do Espírito Santo, ele disse que quando ele viesse, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que leva as pessoas ao arrependimento? Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora, se a porta da graça se fechou, isso significa que já vai estar decidido quem está salvo e quem está perdido. Então, o Espírito Santo, por exemplo, não tem mais motivo para ele continuar, né, convencendo do pecado aqueles que não se arrependeram, que já estão, infelizmente, ali, né, selados para perdição, para destruição final. Então, o Espírito Santo irá se retirar de quem? Desses que o rejeitaram, desses que não se converteram, que continuaram, né, na sua vida de pecado. Mas a Bíblia e o Espírito de profecia nos diz de maneira muito clara que o Espírito Santo irá permanecer até o fim com o povo de Deus. Pastor, sim. Desculpa, mas o povo de Deus que o senhor está especificando aí no tempo de angústia de Jacó, são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, é isso? Exatamente. São aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É assim, quando a porta da graça se fechar, a humanidade inteira vai estar dividida em 2 grandes grupos. Aqueles que receberam o selo de Deus e aqueles que receberam a marca da besta. Então, salvos e perdidos. Exatamente, salvos e perdidos. Isso tudo já vai estar determinado. Por isso que quando Jesus vier, ele já sabe quem vai e quem não vai. E só para deixar uma prévia para o próximo estudo, qual que é o selo de Deus? Essa é uma pergunta talvez um pouquinho complexa, né? Porque nós podemos entrar aqui em 2 pontos. Por exemplo, a Bíblia fala que o povo de Deus será selado com o Espírito Santo. Sim. Mas o selo de Deus também acreditamos ter uma relação com o 4º mandamento da lei de Deus. Exato. O mandamento que ordena a guarda do sábado, do 7º dia da semana, né? Ali nós encontramos, por exemplo, as credenciais de um selo, né? Que fala, por exemplo, ali o nome do autor, daquele que deu o mandamento, da função que ele exerce, daquilo, do seu governo que ele abrange e tudo mais. Então, está relacionado com isso. Certo. Então, assim, para você que ficou bem curioso, para saber detalhar um pouco mais, a marca da besta, cuidado, não é o número na testa, 666, nem o número nem o chip na mão, nem o chip aqui, que nem o Elon Musk está criando aí, né? Mas a marca da besta e o selo de Deus envolve um dia, e um dia da semana. Então Está curioso? No próximo estudo, nós vamos falar sobre isso aí também. Tem a ver com a adoração, né? Adoração, exatamente. Nada a ver com a questão de física, né? Esse é o ponto principal, né? Que o Antoniel colocou, que o Osvaí colocou aqui. Olha, a marca da besta não é uma coisa literal que vai ser colocada de fato ali na testa, né? Ou na mão, um objeto, entende? Que isso não vai determinar. Mas toda a questão envolve ali a adoração de fato, né? Isso. Esse é o ponto ali principal. O que vai estar em jogo, né, pastor? Vai ser a quem nós iremos adorar de fato, né? Exatamente. E obedecer, eu queria aproveitar aqui, a gente estava falando sobre o Espírito Santo, a retirada do Espírito Santo, né? Sim. Irá se retirar, ou irá retirar a sua influência daqueles que não se converteram, que não se arrependeram. Lembrando, né, que essa retirada é após o fechamento da porta da graça, Sim. mas que ele vai permanecer com o povo de Deus até o fim. Amém. Por exemplo, em João, no capítulo 14, no verso 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco, né? Se você vai a Mateus, no capítulo 28, no verso 20,
Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, Jesus está agora no santuário celestial intercedendo por nós. E o Espírito Santo, que é o representante de Jesus, ele deixa isso de maneira muito clara, está aqui na terra. E ele irá permanecer com os fiéis até o fim. E ainda um outro texto que eu queria compartilhar sobre esse assunto, sobre a presença do Espírito Santo com o povo de Deus, está no livro Atos dos Apóstolos, na página 54, que diz que até o fim do tempo a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja, né? E Deus seja louvado por isso. Amém. Será um tempo de grande angústia, né, entre os salvos, né, pastor? Mas Exatamente. o Espírito Santo estará ali sempre auxiliando, né, confortando, porque haverá perseguições de uma forma mais intensa, né, com a igreja de Deus, né? Isso, tem um outro ponto aqui que eu acho que nós não abordamos, né? Uhum. E eu queria só voltar um pouquinho. Nós falamos, por exemplo, sobre o evento que antecede ali o fechamento da Porta da Graça e falamos do decreto dominical. Uhum. E quando o decreto dominical, quando essa lei ela foi estabelecida, for promulgado esse decreto, e o povo de Deus então, né, terá que se posicionar de maneira ainda mais firme com relação à obediência a Deus, e isso irá fazer com que se levante então uma perseguição, né, contra o povo de Deus. Aqueles, por exemplo, esse é um termo que é usado na teologia, né, são chamados de os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Isso, né? isso. E aqueles que acreditam, por exemplo, que antes da volta de Jesus, o povo de Deus não irá passar, né, por uma perseguição, por um tempo de angústia, mas a Bíblia ela deixa de maneira muito clara que sim, que o povo de Deus irá passar, assim como no passado, né? Por exemplo, voltamos à história de Noé, né? Noé passou pela tribulação dos seus dias? Ele passou, tá certo? Mas não passou sozinho, né? Passou com Deus. Sim. O povo de Deus irá passar também pela grande tribulação, né? Que está prevista aí para o futuro, antes da volta de Jesus, mas a promessa é que eles jamais serão abandonados, né? Deus vai estar ao lado deles. Pastor, é por isso que tem essa linguagem, a angústia do tempo de Jacó, pastor? Pastor, assim, sobre essa questão aí que o senhor falou, eu vi um comentário uma vez, né, de um pessoal aí que acredita em uma forma diferente, que no tempo de angústia, o povo de Deus será retirado, né? É claro que a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Mas existem algumas pessoas que acreditam que no tempo de angústia, eles creem no tempo de angústia, mas eles acreditam que a igreja, né, no caso, as pessoas, os selados já, eles serão retirados, né? Mas não tem como as pessoas serem retiradas, porque até mesmo porque o próprio Jesus falou que, assim que o senhor falou aí, que o Espírito Santo estará com as pessoas, né? Então, essa questão aí de que o povo de Deus será retirado, isso aí não condiz com o que a própria palavra de Deus diz, né? Fala, isso, eu queria pontuar aqui, porque eu falei, né, de pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, mas também eu não expliquei, né? Talvez quem está em casa talvez não entenda muito bem o que isso significa, né? Então, pré-tribulacionista é aquele que acredita que o povo de Deus não vai passar pela grande tribulação, Exatamente. né? Será retirado antes. E o exatamente, será retirado antes. E o pós-tribulacionista é aquele que acredita que sim, que o povo de Deus passará pela perseguições, né? E nós fazemos parte, inclusive, desse grupo, né? Dos pós-tribulacionistas que, de fato, acreditamos, e há muitas evidências bíblicas que apontam para isso, né? Que o povo de Deus sim passará pela grande tribulação. E aí isso tem uma relação, de fato, com o tempo de angústia, Toniel, que você havia citado. Muito bem. Isso são acontecimentos que serão após o fechamento da Porta da Graça, pessoal? Esses acontecimentos que a gente falou aqui agora serão acontecimentos após o fechamento da Porta da Graça? Da perseguição? Esses acontecimentos, né, isso ainda está relacionado com aquele tempo, por exemplo, de tempo de angústia prévio que nós citamos, né? Então, haverá uma perseguição contra o povo de Deus ali antes do fechamento da Porta da Graça, quando sair o decreto. Nós mencionamos. Claro, após o fechamento da Porta da Graça, se né? intensifica mais, né? Exatamente. Se intensifica mais. Maravilha. Alguma pergunta, hein? Pastor, nós estamos falando aí sobre o tempo de angústia, o fechamento da Porta da Graça. Agora,
o que eu preciso fazer hoje para mim se preparar para esses eventos futuros, né? O que eu tenho que fazer hoje? Muito bem, Antoniel. Eu queria aproveitando então a sua pergunta aqui, fazer a leitura de um texto que está no livro Grande Conflito, na página de número 627. Então diz assim, olha, os que agora exercem pouca fé correm perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violará a consciência. O modo como nós enfrentamos as provações da vida agora determina como enfrentaremos no futuro. E se me permitem, eu queria ler ainda a continuidade do texto aqui, ainda na página 627, diz que precisamos lutar com Deus, mas com poucos sabem o que isso significa. Com poucos têm buscado a Deus em contrição de alma, com imenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima atenção. Nós precisamos lutar com Deus em oração, em meditação, em estudo da Bíblia e no testemunho, né? Então tudo isso aí envolve o preparo, tá certo? Então se eu não estou tendo, por exemplo, ali uma vida de comunhão com Deus, seja, né, através da oração, do estudo da palavra, através do testemunho, eu estou correndo um sério risco. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como que nós fazemos isso, né? Mantendo a comunhão com Deus, a comunhão diária. Nós não podemos abrir mão disso. Pastor, tem um texto aqui que o senhor colocou para a gente, nosso estudo, que é o Salmo 121, do verso 5 a 8. Eu achei muito interessante isso. É algo de consolo para a gente. 121, Salmos, do 5 até o 8. Diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu acredito, pastor, que através do Espírito Santo, que vai estar com as pessoas que escolheram estar ao lado de Deus nesse tempo de angústia, nesse tempo de perseguição, e esse texto, ele é muito vivo, tanto para os dias de hoje, quanto no futuro, né? Porque o próprio Deus, através da... Agora eu queria só explanar rapidinho algo interessante, porque assim, o próprio Jesus, né, na criação, esteve com Deus, e depois do pecado, teve aquela separação, certo? Teve a separação de Deus com o Adão e Eva, né, por causa do pecado. E a partir desse momento, teve ali a história da redenção, né, que é o resgate. E a gente vê que Deus, ele aos poucos, ele foi se achegando à sua criação. Através ali do tabernáculo que ele estipulou para Moisés, para que ele pudesse se achegar perto do povo. Futuramente, nós vemos o próprio Deus através de Jesus Cristo na terra, ajudando as pessoas, curando, mostrando seu amor. E depois, através do Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Então você vê que como esse Deus, ele vem se achegando através do seu poder e perto das pessoas que querem estar com ele. Sim. E o que eu fico mais maravilhado com isso, Antoniel, é que no tempo de angústia, no tempo mais difícil, onde o povo de Deus será afligido, sofrerá morte, sofrerá escravidão, ou talvez será tentado a negar o próprio Cristo, mas aqueles que perseverarem, esses terão a coroa da vida. Esse texto de Salmo 121, do verso 5 a 8, fala claramente que o próprio Deus estará conosco. Sim, exatamente. Por exemplo, se nós formos ao capítulo 46 aqui do Salmo, né? No verso 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações.
Se você for, por exemplo, ali ao Salmo 23, no verso 4, o salmista ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Não e o tempo temerei. de angústia, né, tá relacionado com isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então essa é uma certeza que nós podemos ter. Olha, os momentos que nós estamos vivendo não estão fáceis, e as coisas elas tendem a piorar de acordo com a Bíblia Sagrada, mas nós podemos nos apegar a essa promessa Amém. de que Deus vai estar ao nosso lado em todos os momentos. E se Deus está ao nosso lado, isso é suficiente. Nós podemos confiar e caminhar. Então, eu queria mais uma vez também aqui pontuar para que você não abra mão da sua comunhão com Deus. Não abra mão de uma vida de oração, não abra mão do estudo da palavra. Fortaleça a sua fé todos os dias, porque isso é o que vai determinar o que será no futuro. Muito bem, pastor. Obrigado pela explanação aqui, bem prévia, mas bem rica em informações e conhecimento, para que possamos entender mais sobre a palavra de Deus, porque eu acredito que, assim como nós lemos que já estamos vivendo esse tempo do tempo de angústia prévio, né? O fato de nós estarmos a cada dia mais nos preparando, como o senhor mesmo disse, isso vai fazer com que nós, lá no futuro, quando tiver um momento mais difícil, nós veremos quão grande é o poder do nosso Deus que vai livrar o povo dele das garras de Satanás. Amém. Eu acho que aqui fica um alerta a todos os cristãos. Teremos que tomar escolhas firmes, né, na questão da adoração, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. No momento de adoração, até mesmo correndo o risco de perder a própria vida, eles se mantiveram fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. E que a Igreja de Deus esteja preparada para quando esse tempo chegar. Né? E quando eu digo a igreja, eu falo de mim, falo de cada um dos irmãos. E há muitos bons cristãos em outras denominações que quando esse tempo chegar, eles verão que é a hora de tomar decisão realmente em favor da palavra de Deus. Exatamente. Né? E oremos pela Igreja de Deus invisível e oremos também pela nossa igreja para que o Senhor possa nos agraciar com o poder do Espírito Santo para que possamos ter discernimento das coisas e dos eventos que vão acontecer no futuro. Eu acredito, Oswald, que esses eventos eles vão ser algo assim muito rápido. Sim, vai. Vai ser bem rápido, de uma forma que as pessoas que estão vivenciando um relacionamento, uma conectividade com Deus, elas vão entender o que vai estar acontecendo. Mas eu fico pensando, pastor, que as pessoas, Antoniel, que não têm essa conectividade com Deus, não têm estudo da palavra, eu acredito que eles vão viver as suas vidas de forma normal. Porque a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 24, que as pessoas vão estar de uma forma normal. Vão estar no seu trabalho, comendo, bebendo, vão estar indo nas suas festas, né, nas suas raves e tudo mais, quando de repente irá apontar no céu o nosso Jesus. E lá, nesse momento, aqueles que estão firmados em Cristo, que vão passar pelo tempo da tribulação, que vão passar pelo momento de angústia e que vão ver a mão forte de Deus os livrar naquele momento, erguerão a mão do céu e louvarão ao Senhor Jesus voltando. Amém. Então, se você quer, nesse dia, estar preparado para levantar as suas mãos para o céu e adorar aquele que vem para buscar os seus, te dou um conselho. Pega a sua Bíblia. Sabe aquela Bíblia que está lá na sua casa aberta em Salmos 23? Aquela Bíblia que está aberta em Salmo 91? A Bíblia só aberta, ela não faz algo diferencial. Mas se você ler todos os dias e estudar a palavra de Deus, né, Antoniel? Você será ricamente abençoado pelas informações e pelos conselhos de Deus. E aí, naquele dia, né, pastor? As pessoas estarão firmes com Deus, mas tem que ter entrega. Se você não entregar a sua vida,
infelizmente, naquele dia você vai correr. Porque assim como o pastor falou, assim como nós lemos aqui, quando o Espírito Santo de Deus ele deixar de atuar no coração das pessoas que não querem saber dele, essas pessoas elas irão querer fugir da presença de Jesus. Mas nós, espero que nós três aqui, o Lenda, e você que está assistindo aí, espero que naquele dia nós possamos realmente estar firmes e fortes, louvando ao Senhor Jesus naquele dia. Amém. Bom, antes de a gente encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir mais uma vez que você gostou desse estudo, deixe seu like, tá? E se você não tem o livro O Grande Conflito e quer receber ele na sua casa, deixa o seu e-mail nos comentários ou deixa o seu Instagram, né? O seu Instagram, que a gente vai entrar em contato com você e nós vamos mandar para você de graça o livro O Grande Conflito, que tem esse texto, que é esse tema que nós lemos hoje e muito mais. Bom, Toniel, foi bom o estudo de hoje? Foi bom. Acho que é um tema bastante importante para a igreja e é um tema em que a igreja deve estudar mais, né? Tá mais preparado os eventos que vão acontecer aí, né? Tá certo. Quer deixar um abraço, pastor? Sim, deixar meu abraço então para cada um que terá acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada, que você permaneça firme. Eu queria aqui, inclusive, até fazer menção à leitura de um texto, a um texto que está no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, verso 10. Finalzinho do verso 10, ele diz assim: olha, seja fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Então eu quero aproveitar esse momento aqui justamente para poder te incentivar a continuar sendo fiel a Ele. Não desista da caminhada. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes nós passamos por provações, privações, dificuldades, tudo isso faz parte. Mas saiba de uma coisa, olha, o nosso Deus jamais nos abandona. E não importa o que você esteja passando, pode ter certeza de uma coisa, Ele está aí ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Deus é fiel em todos os momentos. Então seja fiel até o fim, crendo, né, que naquele grande dia você vai receber do nosso Salvador a coroa da vida. Essa é a promessa que Ele faz. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada, e que naquele grande dia, quando Jesus voltar, eu, você, todos nós, possamos estar prontos e então declarar: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Que nós possamos naquele grande dia ouvir dos lábios do nosso Salvador o convite: venham benditos do meu Pai e entrem no reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa promessa é para mim e é para você também. Deus te abençoe muito. Amém. Pastor, termina com uma oração. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós, Senhor, queremos te agradecer porque nos fez um chamado para servi-lo, um chamado para segui-lo. E nós queremos, Senhor, permanecer fiéis a esse chamado até o final. Amém, Senhor. Muitas vezes a nossa fé, ela às vezes acaba vacilando, mas nós queremos, Senhor, mesmo em meio aos impercalços dessa vida, nós queremos continuar ao teu lado. Nos ajude, Senhor, a não desistirmos da caminhada. Nós cremos que já estamos chegando no final, que falta apenas só mais um pouco. E que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, fiéis, confiando em Ti, confiando em Tua palavra, tendo a certeza da Tua presença ao nosso lado a cada instante. Abençoa, Pai, a cada um de nós aqui, todos que estão aí do outro lado, que estão ouvindo essa mensagem, que o Teu Santo e Bom Espírito esteja com cada um. Que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, fortaleça a fé de cada um, a convicção e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que muito em breve, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem declarado em Sua palavra irá se cumprir. Nos dá a Tua bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, por isso agradecidos, nós oramos. Amém. Amém. Se você tem dúvidas e quer saber um pouco mais sobre esse tema, entra lá no nosso canal no Instagram, canal Testemunhar, e segue a gente e manda uma mensagem lá no direct com a sua pergunta que nós iremos te ajudar. Gente, obrigado por tudo e próximo programa então teremos estudos bem aprofundados, bem diferentes para que você possa estar aí acompanhando com a gente.
Um abraço a todos. Fiquem Um com Deus. abraço. Amém. Um abraço.